Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale. A satisfação é nossa sempre em conversar com vocês. Me conte, ou nos conte, para todos nós, o que será esse Centro de Artes e Esportes. Bom, esses céus da cultura, como são chamados, e que nós assinamos na quinta-feira, dia 18, o termo de compromisso, que é celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Cultura, através da Caixa Econômica Federal, a Secretaria do Estado da Cultura, com a interveniência do Estado do Rio Grande do Sul e o município de Cachoeira do Sul. Até o final de 2026, eles pretendem que sejam 300 céus da cultura aí espalhados pelo nosso estado. E esses centros são chamados de centros comunitários porque eles são focados em levar arte, esporte, educação e trabalho para as áreas mais vulneráveis, não é? E eles são consubstanciados em espaços com bibliotecas, com salas multiuso, com estúdios, ateliês, cine-teatros, e eles buscam justamente o desenvolvimento social, a sensação de pertencimento social, né, e dessas comunidades através da cultura local, né? Então, eles são construídos em áreas mais afastadas das áreas centrais, são áreas de maior vulnerabilidade, com foco na inclusão e na diversidade cultural. Então, o núcleo básico dessas estruturas tem biblioteca, coworking, sala multiuso, estúdio de gravação, ateliê de cozinha comunitária, cine-teatro, não é? E exatamente eles têm essa função de dialogar com a comunidade local. Este projeto, esta intenção, ela foi realizada no governo passado e que indicou o terreno e a intenção de que viesse para cá este céu da cultura. E quando nós assumimos a gestão, nós já sinalizamos a intenção de que fosse um projeto continuado, porque é uma marca também da nossa gestão nós darmos seguimentos a projetos que são de interesse da comunidade, que são interesse de Cachoeira do Sul. Darielle, E esse, oi, desculpe, onde é que seria construído e qual é o tamanho desse prédio? ele é no Alto do Amorim, em torno de 300 metros quadrados. Sim. É um espaço bom, é um espaço grande que dá para. E eles já vêm, né, com a determinação do que vai ser realizado ali dentro, os módulos, não é? Que terão ali dentro e o tipo de atividades, não é? Que serão realizadas ali dentro. Darielle, o município fica com a responsabilidade de fazer a licitação, de acompanhar a construção Sim, e depois com prestar certeza. contas, é isso? E depois na Exatamente. operacionalização do que está previsto para estes Centro de Artes e Esportes Unificados. Exatamente. A fiscalização fica com o governo do estado. Eles são o intermediário do repasse do recurso, que aliás ainda não veio, né, entre o Ministério da Cultura e os municípios. Então, eles repassarão o recurso e também funcionarão como fiscalizadores da execução, né, da licitação, da obra e também do funcionamento destes céus. Por enquanto, ainda os recursos não chegaram até aqui,
mas assim que chegarem, teremos que abrir os processos licitatórios para a contratação das empresas que executarão essa obra, e depois para financiamento, O, para va- funcionamento. o É valor. óbvio que também teremos a questão da contratação, né, dos concursos para o pessoal que vai trabalhar nesses locais, não é? Enfim, O é que um eu, processo ainda longo. Darielle, o que a matéria traz é que o valor médio seria de 2.600.000 reais para a obra. É isso? Em torno de 2 milhões, né? Mas esses valores também já sofrerão atualizações monetárias, né? Mas o valor médio é 2 milhões. Mas ninguém falou em verbas para manutenção futura. Pois é, ninguém falou em verbas para manutenção futura. No momento, o que nós temos é isso, o valor para a execução da obra. E é isso que eu digo, é um processo longo, porque nós teremos também a questão do pessoal que irá trabalhar, os servidores que irão trabalhar. E isso passa também pela questão do concurso público, né? Veja bem que nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos também estruturar as instituições de cultura, que são quatro, a própria parte administrativa da cultura, que hoje nós temos 15 pessoas ao total, quando já tivemos entre 80, 90, 100 pessoas, só dentro de cada instituição em termos de 20, 30 pessoas, o que até não era necessário, era gente demais, a meu ver. Mas 15 pessoas para tudo isso também é muito pouco, não é? Inclusive pessoal técnico, como bibliotecário, museólogo, restaurador, né? São pessoas profissionais que nós precisamos com urgência, inclusive. E depois para trabalhar no céu também. Então, concurso público é algo necessário. E, por óbvio, verba para manutenção, né, desse espaço. E que eu ainda não sei como funcionará, se virá algum reforço, se nós teremos algum subsídio para isso, eu não sei te responder ainda, Toné. Darielle, por que entre tantos municípios gaúchos, Cachoeira do Sul se inclui entre os escolhidos? Eu acredito, primeiro, porque se habilitou. Como eu disse no início, no governo passado, houve uma indicação de vontade, de interesse e de um terreno, né? Então, é necessário para que o município seja aprovado para receber esse recurso e esses módulos, o interesse e a indicação de um terreno, né? Se não houver o interesse e a indicação de um espaço, não tem como receber este recurso e este céu da cultura. Segundo, acredito eu, pela tradição cultural de Cachoeira do Sul, pela produção cultural de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é uma cidade que além de ter essa tradição cultural, é um expoente em termos de produção na área da cultura, e acredito eu também da necessidade de levar essa acessibilidade, essa democratização da cultura para outras áreas fora do centro cultural que nós temos, que acontece mais dentro do centro histórico, dentro da área central de Cachoeira do Sul. Mas Cachoeira do Sul, apesar de as pessoas do próprio município, às vezes, não valorizarem
o que são e o que tem, é uma cidade muito bem vista, muito bem conceituada para além das suas fronteiras. Eu acredito que isso sejam fatores importantes para que tenha vindo para a Cachoeira do Sul. Darielle, Além disso, oi. me permite, é sempre claro da nossa profissão ficar indagando, querendo saber das coisas, mas me chamou muito a atenção quando essa notícia foi veiculada no site oficial do governo do estado, Uhum, dizerem, eles terem qualificado as cidades, as 14 cidades eh, em que serão implantados esses centros de artes e esportes, como municípios estratégicos. E aí eu fui olhar a relação dos municípios e a gente fica, eu pelo menos fiquei curioso, não é para tu responderes, uhum. por favor, mas fiquei curioso. Cachoeira, metade sul, centro do estado. Rio Grande, sul do estado. Muito bem. Daí só tem uma outra cidade fora da região metropolitana de Porto Alegre, que é Caxias do Sul, que é o segundo PIB do estado, que de pobre não tem nada, né? Pobres somos nós. Não que não possa receber ou que não tenha periferia lá em Caxias que mereça receber essa estrutura. Mas chama atenção, só 3 cidades distantes ou fora do eixo da Grande Porto Alegre. E o fato de serem só 14 cidades em 497 municípios gaúchos. E eu fico pensando, mas será que essa cidade, nenhuma outra cidade dita aqui como importante, né, ou relevante, não tentaram se habilitar para isso? Olha, eu não sei te dizer, o Toné, mas assim, ó, a intenção é irem qualificando, como eu te disse, até 300 cidades. Talvez, em um primeiro momento, se qualifiquem cidades, como tu disseste também, mais estratégicas em termos territoriais, cidades, como eu te falei, com maior tradição cultural. Cachoeira do Sul é o quinto município mais antigo do estado também. Tu citaste aí Rio Grande, né? Também tem a mesma questão. Talvez questões ligadas à necessidade, não é? Porque tem a questão da democratização e do acesso à cultura, regiões mais vulneráveis, não é? Que é a tentativa de dar acesso à cultura às periferias, a regiões mais vulneráveis. Então, tem uma série de critérios, Toné, que formem uma forma de se decidir quais as cidades que vão receber estes centros comunitários. Mas eu acredito que localização, como tu disseste, centros estratégicos dentro, territoriais dentro do Rio Grande do Sul, né? Localização, mais ao sul, mais ao centro, mais ao norte. Uh, Acho que a tradição cultural é importante, acho que a situação em relação à vulnerabilidade das comunidades, acho que é um fator importante. Acho que também, talvez, os equipamentos culturais das cidades, porque, por exemplo, para nós nos candidatarmos e recebermos políticas públicas como Política Nacional Aldir Blanc, o FAC, nós precisamos estar capacitados, porque aí entra a segunda fase da habilitação para recebimento destes recursos, ou, no caso, da implantação desse centro. Primeiro, tu envias a proposta, tu tens a aprovação, mas depois vem a fase de habilitação, que aí entra a fase já dessa gestão. Nós temos que apresentar toda a documentação, nós temos que apresentar o diagnóstico burocrático da cidade. E aí entra também a questão da cultura em Cachoeira do Sul, em que nós temos um aparelhamento
apto a receber as políticas públicas, não é? Então, talvez isso também seja um fator importante para que seja tomada uma decisão no sentido de quais cidades recebam, não é? E outras não, em primeiro lugar. Mas a tendência é que 300 municípios venham a receber esses céus ao longo do tempo, tá? Ou até o final de 2026. Bom, então Então, uns recebem primeiro, outros depois. Mas esse fator do aparelhamento do sistema municipal de cultura das cidades, inclusive uns terem, outros não, a questão da existência dos conselhos, a questão da existência do Plano Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, tudo isso é importante para o recebimento das políticas públicas. Quem sabe esse também venha a ser um fator que distingua uma cidade das outras. Mas não sei te dizer ao certo, Toné, tá esses certo. critérios. Darielle, muito obrigado aí. Meu desejo, desejo de todos nós aqui da Rádio Vale, que se vença a etapa da licitação, da construção, enquanto se prepara a equipe para fazer funcionar esse centro de cultura e esporte previsto ali para o Alto do Amorim, Parque Primavera, para aquela região de áreas que a prefeitura tem. Tomara que nós tenhamos isso, como isso deve ser uma construção pré-moldada, nós tenhamos a felicidade de ter uma empreiteira que cumpra os prazos, que se dedique à obra e, quem sabe, até o final de 2026 a gente possa estar, de alguma forma, usufruindo, ou aquela comunidade usufruindo dessas instalações. Muito obrigado, Darielle. Eu que agradeço e Deus te ouça. Um abraço.